E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Akira, sejam bem-vindos para mais um vídeo. E essa introdução tardia é porque eu tive que lembrar de divulgar o evento, porque eu estou esquecendo sempre. E aí eu quero muito que vocês me ajudem a fortalecer aí divulgando o evento ou até mesmo participando, tá? O convite está aberto a todos, não é só para autista, não é só para familiar de autista, serve também para médicos, psicólogos e psiquiatras, ok? E eu quero comentar um negócio muito rápido com vocês, porque eu vou ter que sair para trabalhar, na verdade, daqui 25 minutos, tá? Eu quero compartilhar com vocês uma coisa muito bacana que eu já analisei na minha mente, tá? Que é o quanto eu conseguia me desmoralizar, o quanto eu conseguia ser um peso para mim mesmo, tá? Eu sempre achava que eu estava incomodando, eu sempre achava, eu peço muitas desculpas, eu não sei se vocês já perceberam isso em outros vídeos, mas eu peço muita desculpa, eu falo, desculpa porque eu tô mexendo na câmera e tal, eu sempre me desculpo demais, porque eu sempre senti desde criança que eu era um peso, que eu era um empecilho. Eu sentia que eu era um peso para minha mãe, eu sentia que eu era um peso para minha irmã, eu sentia que eu era um peso para o meu pai. E a questão é que eu sempre me senti tanto peso que quando eu fui expulso de casa e eu fiquei morando na rua e depois eu fui ajudado, eu depois de anos, né, meu pai comentando sobre isso, falou, por que você não me ligou, por que você não falou com a gente? E na época eu nem lembrei do meu pai, eu fui tão... A minha mãe, ela criou um terror contra o meu pai para eu sempre achar que meu pai nunca estava presente, para eu achar que meu pai nunca quis me ajudar, para achar que eu sempre fui um peso para o meu pai, por isso que ele foi embora. E aí um negócio que minha esposa estava comentando é que o meu pai, ele nunca foi embora por minha causa, sabe? O meu pai foi embora porque provavelmente a minha mãe traiu meu pai e ela me contou outra história, que meu pai estava cansado da gente, sabe? Então, tipo, cruzando as histórias, assim, eu entendo muito meu pai, só que eu não gosto de tocar nesse assunto porque não tem como minha mãe rebater e esclarecer essa história porque ela já morreu. E aí eu sempre me senti muito um peso. E foi uma coisa que eu fui criado sentindo que eu era um peso. Eu fui criado sentindo que eu era um peso na escola, que eu era um peso familiar, assim, principalmente familiar, sabe? Eu sempre fui muito estranho, eu sempre fui muito quieto, eu sempre fui muito maduro em relação a pensamentos e muito infantil em relacionamentos, sabe? Eu não sabia lidar muito bem com as minhas emoções. Até hoje eu acredito que eu não sei, às vezes, lidar muito bem com as minhas emoções. Só que eu, ao mesmo tempo, percebi que eu fui criado sentindo que eu era um peso. E hoje, com 34 anos, eu comecei a me valorizar mais. Eu comecei a ver, eu sou casado, eu cuido da minha esposa, eu cuido do meu filho, eu cuido dos meus alunos, eu gosto de cuidar dos meus amigos, sabe? E eu tive que me reprogramar, não é questão de reprogramar, eu tive que me descontaminar de tudo que eu fui criado, de tudo que na minha percepção fazia parte, sabe? Na minha cabeça, sempre eu estava incomodando, sempre eu estava chateando as pessoas, tudo que eu falava era chato, era inútil, e as pessoas estavam vivendo normalmente comigo, tudo aquilo era só como eu estava vendo o mundo, era só como eu estava com filtro, sabe? Eu tinha um filtro que me deixava enxergando tudo distorcido, e eu percebi que isso vai tanto da nossa criação, quanto do que a gente aceita, sabe? Eu conheço pessoas que são lindas e a pessoa se acha feia. Eu conheço pessoas que são magras e as pessoas se acham gordas. A gente está sempre com essa noção disforme do nosso ser. A gente está sempre com uma noção errada do que a gente é. Dificilmente a gente olha para o espelho e vê de verdade quem a gente é. Dificilmente a gente olha no espelho e consegue tirar toda essa discriminação que a gente tem com a gente mesmo, todo esse ódio, toda essa mágoa, toda essa tristeza, sabe? Toda essa culpa. A gente consegue limpar tudo isso para enxergar o que está embaixo daquilo, para enxergar tanto o nosso corpo, quanto o nosso rosto, quanto nossa mente, quanto o nosso espírito. A gente não consegue fazer isso. Tá? Eu percebi que isso é uma coisa errada que a gente tem que fazer. E aí, eu tô gravando esse vídeo agora para criar um convite para vocês, para que vocês se limpem disso, para que vocês deixem de lado
todo esse peso, toda essa lama, vamos chamar tudo isso de lama, tá? Tira essa lama do seu rosto, tira essa lama do seu corpo, se limpa disso, que você vai ver que você não é esse monstro que você parece, você não é esse golem, você é apenas uma pessoa que, por estar caminhando na vida, você foi tomando muita chuva, muita poeira, passava o carro e espirrava barro em você, e você não tinha como se limpar. E aí chegou um período que você ficou sem nenhuma chuva caindo em você para te ajudar a se limpar, e você virou essa casca dura, suja, aonde você sempre se olha no espelho e está se culpando por algo, está se julgando, você está agindo errado, tá? Eu não sou um cara que... Eu nunca senti que eu sou um cara motivador e esclarecedor, só que com tanto de pessoas que eu tenho seguindo o canal, com tanto de pessoas que eu tenho comentando, agradecendo, eu percebo que o que eu falo atinge vocês e eu não sei como, mas eu aprendo a cada dia a reconhecer isso, sabe? Porque se fosse por mim, por como eu me via até um tempo atrás, sujo, sabe, esquisito, triste, angustiado, amargurado, eu me via assim. Se fosse eu me olhando no espelho, eu não continuaria com esses vídeos. Esse vídeo, gente, todos os meus vídeos são um desabafo. São um pedido de ajuda, são um pedido de compartilhe essa dor comigo para talvez você entender a sua dor. Todos os vídeos são isso. Vocês estão acompanhando, esse canal do YouTube nada mais é do que um diário. Se você pegar desde o primeiro vídeo até agora, você vai ver toda a minha evolução até agora. O que eu fiz, remédio que eu tomei, tratamento, choro, desespero, angústia, vontade de desistir, voltar e vamos fundo e valeu pelo apoio. É isso, vocês têm uma história inteira aqui, desde o primeiro vídeo até agora. E meus vídeos, eles são muito confusos, porque no meio do vídeo aparecem informações que não faz parte do vídeo. Eu perco o foco e comento de outras coisas que esclarecem na minha mente e eu deixo para fora. Eu só quero que vocês se livrem de toda essa lama e enxerguem como vocês são por dentro. Já está na hora já da gente reconhecer o nosso potencial e parar de ver somente a parte ruim da nossa vida, né? Faça isso, tá bom? Não esquece de deixar o seu like, se inscreve no canal. Um abraço e tchau!